Pessoal, tantos campeões já passaram pela WWE, tantas superestrelas que marcaram o passado, o presente e o futuro. No entanto, chegou a hora de fazer um resumo definitivo da melhor superestrela de cada ano, desde os tempos antigos até os dias de hoje. Como tem muito vídeo pela frente, é por isso que agora vou parar de falar rapidamente. E hoje vou apresentar para vocês o melhor lutador de cada ano na história da WWE. De 1963 a 2025, é inegável que de 1963 até 1970, Bruno Sammartino liderou o que até então era chamado de Federação Mundial de Luta em 1963. Buddy Rogers perderia o título para Bruno Sammartino, que por 7 anos seria o campeão máximo da World Wrestling Federation. Depois de 7 anos com o título, Bruno Sammartino perderia para Ivan Koloff, mas Ivan Koloff perderia um mês depois para Pedro Morales, sendo o novo babyface e o rosto da companhia durante todo aquele ano. E não estou mentindo também quando digo que foi durante todo o ano de 1972 e 1973, tornando-se um verdadeiro herói popular. Vindo de Culebra, Porto Rico, Pedro Morales soube conquistar um espaço importante na World Wrestling Federation e conseguiu carregar a companhia nas costas, tendo defesas incríveis pelo título contra Mr. Fuji e Larry Hennig. Mas no ano de 1974, depois de ter tirado umas longas férias pelos seus 7 anos de reinado, Bruno Sammartino voltaria para liderar a companhia. Mas desta vez, ele voltaria para se vingar. Em 1976, acreditava-se que eles não tinham mais nada a oferecer, mas conseguiu fazer lutas e rivalidades importantes que ficaram marcadas na mente de milhares de fãs. Assim como também na mente de Vince McMahon, pai que admirava enormemente o talento de Bruno, por isso confiava tanto nele. Superstar Billy Graham conseguiria alcançar o topo como Bruno Sammartino e prometia que aquele seria o seu ano, no dia 30 de abril de 1977. Billy Graham tiraria o título do próprio Bruno Sammartino e, com isso, começaria sua era. Até então, nunca um vilão tinha ostentado um título de forma tão séria quanto Billy Graham. Vince McMahon pai decidiu correr o risco e colocá-lo como o campeão máximo da companhia. O reinado do título de Billy Graham terminaria com o incrível Bob Backlund, que durante todo aquele ano levaria a companhia adiante. Ele conseguiu conquistar os eventos principais de grandes shows dentro do circuito da World Wrestling Federation, e embora muitos criticassem que ele não era tão carismático quanto os campeões anteriores, as habilidades impressionantes de luta de Bob Backlund foram suficientes para confirmar seu fenômeno. Tanto que, em 1979, ele continuaria liderando a companhia que dominava o esporte espetáculo. No ano de 1980, Vince McMahon compraria a companhia de seu pai. Porém, ele procurava um novo jeito de liderar a luta livre, mas optou por seguir confiando plenamente nesse indivíduo. 1980 e 1981, como o melhor lutador. Em 1982, uma nova geração de lutadores estava começando. E foi assim que Bob Backlund conseguiu manter o número 1 diante deles, também se comprometendo com a World Wrestling Federation para estar em forma e saber proporcionar um bom espetáculo aos presentes e telespectadores. Manteve o título mundial durante todo o ano de 1982 e durante o ano de 1983. Seu sucesso permanece inalterado. O nativo de Minnesota continuava aumentando seu grande ritmo no ringue e impressionando cada vez mais os fãs. Seus rivais naquela época eram Big John Studd, Tony Atlas, entre outros. No final de 1983, ele perderia seu título para Iron Sheik, e isso seria suficiente para deixar o lugar de número 1 na companhia e para se despedir deste top, porque uma nova figura se aproximava. Desde o ano de 1984, Hulk Hogan começaria a levantar a World Wrestling Federation de uma maneira impressionante, alcançando níveis nunca antes atingidos e nem imaginados. Devido a isso, seria criada a Hulkamania World Wrestling Federation. Quiseram potencializar Hogan como um verdadeiro super-herói de vermelho e amarelo, que podia rapidamente captar a atenção de crianças e jovens em todos os lugares. Em 1985, Hogan estava apenas começando sua grande ascensão. Ele foi o lutador mais importante da WrestleMania. Ele e Mr. T apresentaram ao mundo inteiro a conexão entre a World Wrestling Federation e o entretenimento.
1986 confirmaria o que Hulkster estava disposto a fazer. Roddy Piper, Terry Fong e Jesse Devoy Aventura seriam para mencionar seus rivais mais importantes daquele ano. Mas seria o ano de 1987 sua prova de fogo mais importante. Quando conseguiu reunir mais de 93 mil pessoas para enfrentar André, o Gigante, o Hulkster derrotou André, o Gigante, e também quebrou todos os recordes, já que se calcula que essa luta teve mais de 33 milhões de espectadores na América do Norte. Mas ao final de 1987, o Hulkster já estava tendo contatos com Hollywood e decidiu tirar um tempo fora do ringue. Foi assim que outro lutador assumiu o posto número 1, Randy Savage aproveitou essa oportunidade da melhor forma, conquistando o título máximo na WrestleMania 4, com o próprio Hogan apoiando-o na área ao redor do ringue. Mas ele nem sempre se sentiria como o número 1, já que muitas vezes disse que se sentia como a sombra de Hulk Hogan. E isso se confirmaria no ano de 1989. Quando Hogan voltaria naquele ano, colocou as coisas em seu devido lugar, voltando a ocupar o posto de número 1 na World Wrestling Federation. Hogan havia decidido recuperar seu título, que perdeu, mas para isso teria que romper a união que havia formado com Randy Savage na WrestleMania 5 claro, que Hogan mostrou do que era feito e usou todo o seu arsenal. Mas Hogan não continuaria sendo o número 1 por muito mais tempo. Já que em 1990 a World Wrestling Federation procuraria um novo herói, desta vez com o rosto pintado, e que para Vince seria o melhor substituto para Hulk Hogan. O Ultimate Warrior soube aproveitar essa posição de número 1 o máximo que pôde. Ele derrotaria Hogan para se tornar o campeão máximo da companhia, mas infelizmente esse sucesso não duraria muito. A World Wrestling Federation se viu obrigada a trazer de volta uma carta segura para liderar a companhia. Segundo a World Wrestling Federation, o Ultimate Warrior não tinha o temperamento necessário para ser o melhor lutador ou o número 1. Por outro lado, com Hulk Hogan, a companhia ainda achava que ele era um trunfo na manga. No entanto, o que eles não sabiam era que o público já estava ficando cansado de Hogan. Foi assim que, em 1992, eles precisavam encontrar um novo herói para liderar a companhia, e Bret Hart foi o homem perfeito. O público estava perdendo o interesse em lutadores musculosos e preferia cada vez mais ver atletas menores e mais ágeis na World Wrestling Federation. Estava indo em direção a uma nova geração de atletas, uma geração com mais habilidade e atletismo dentro do ringue, e Bret Hart representava essas habilidades de maneira perfeita. É difícil acreditar que um vilão como Yokozuna liderou durante um ano inteiro na World Wrestling Federation, mas foi isso mesmo. Yokozuna dominou completamente toda a indústria naquele ano, chegando a ser o campeão máximo da World Wrestling Federation, após derrotar o próprio Hulk Hogan. No entanto, a World Wrestling Federation recorreria a um velho conhecido para iniciar a nova geração. Vince McMahon voltaria a confiar em Bret Hart para ser ele quem lideraria o que ficou conhecido como a nova geração. Bret Hart recuperaria seu lugar e durante todo esse ano, 1994, teve lutas impactantes e de 5 estrelas com seu irmão Owen Hart. Aquele ano também, para muitos, seria a ascensão e queda do Hitman. Ele perderia o campeonato e ficaria estagnado no meio do card. Outro babyface chegaria para ocupar esse lugar e seria Diesel, que naquele ano foi escolhido como o melhor lutador de 1995. Diesel conquistou rapidamente o coração dos fãs em muito pouco tempo. Embora fosse muito popular, a empresa sentiu que com Diesel como campeão não estavam tendo os resultados esperados. No ano seguinte, Diesel surgiria na World Championship Wrestling como Kevin Nash. E na World Wrestling Federation, uma nova superestrela ficaria encarregada da posição número 1, Shawn Michaels, que há muitos anos esperava por essa oportunidade. Ele chegaria ao topo da companhia de Vince McMahon. E desde então surgiu o famoso ditado de que ele era o melhor lutador do mundo. Sua rivalidade e lutas com Bret Hart mostraram que o garoto quebra-corações estava destinado à grandeza. Na WrestleMania 12, ele venceu o título da World Wrestling Federation. Infelizmente, Shawn Michaels passaria despercebido por muitos fãs com o grande sucesso crescente da nova ordem mundial na World Championship Wrestling. No ano seguinte, as coisas começariam aos poucos a mudar.
A ascensão de Stone Cold já era um fato. A Cascavel provavelmente teria a melhor luta de toda a sua carreira contra Cartão Vermelho na WrestleMania 13 e se tornaria o grande e primeiro anti-herói da World Wrestling Federation, não tendo medo de nenhum lutador, sendo até desrespeitoso com o próprio chefe Vince McMahon. Foi assim que, em 1998, ele continuaria dominando o espetáculo, tornando sua rivalidade com Vince ainda mais forte. A era da atitude começava e Stone Cold era quem estava comandando esse enorme navio e sendo o pesadelo vivo de Vince McMahon. Mas os grandes momentos de ser o número 1 não terminariam. Em 1999, Stone Cold continuaria aumentando sua incrível popularidade e a rivalidade Austin vs McMahon continuava atraindo cada vez mais público e grandes multidões. Esses anos gloriosos transformariam até hoje Stone Cold em um ícone da cultura popular, marcando muitas gerações e sendo uma verdadeira lenda dourada da luta livre a nível mundial. Mas quando chegou a hora de se recuperar de uma cirurgia no pescoço, havia outra grande superestrela esperando pela sua vez. A Rocha The Rock é totalmente o oposto de Stone Cold, lutadores muito diferentes tanto no ringue quanto em suas personalidades. Para muitos, a Rocha se tornou maior que a Cascavel e se tornaria campeão da World Wrestling Federation, tendo um dos reinados mais grandiosos de todos os tempos. Mas em 2001 chegaria a vez de um herói olímpico. E é claro, 2001 não poderia ser dado a nenhuma outra superestrela. Kurt Angle, em menos de um ano no ringue, já era campeão da World Wrestling Federation. E ao longo de tudo, 2001 provou ser merecedor de todos os elogios e reconhecimentos, tanto da empresa quanto dos fãs, tendo lutas incríveis com Chris Benoit ou com o próprio Chris Jericho. Mas nenhum dos que mencionei, incluindo Kurt Angle, era rival para o poderoso furacão que estava se aproximando. Brock Lesnar chegava com tudo na World Wrestling Federation, sendo uma verdadeira besta desde aqueles anos. Ninguém podia cruzar o seu caminho, e até mesmo o seu golpe final, chamado F5, simboliza a escala mais alta dos tornados nos Estados Unidos. Quando Lesnar estava há cerca de 6 meses no elenco, a companhia mudaria seu nome para Kurt Angle decidiu recuperar seu título, e, no meio do ano de 2003, ele o conquistaria novamente. Mas não foi só sua rivalidade com Lesnar que fez de Kurt o melhor desse ano, mas também suas grandes lutas principais contra John Cena, Rey Mysterio, entre outros. O Latino Heat seria merecedor desse posto no ano de 2004, dominando a cena da WWE após derrotar o próprio Brock Lesnar no No Way Out e o próprio Kurt Angle na WrestleMania 20, um dos melhores trabalhadores da história da WWE, conseguiu até dar lutas incríveis contra o próprio John Bradshaw Layfield, principalmente em um dos confrontos mais extremos já vistos dentro da companhia. Embora, infelizmente, Ed Guerreiro faleceria no ano seguinte, mas a tocha de Ed Guerreiro ficaria em boas mãos. Se você quer briga, venha e procure, porque a hora é agora, dizia John Cena naquela época. A ascensão de John Cena já era esperada desde o final de 2003. Vince sentia que esse garoto ainda não estava preparado. Seu grande momento chegaria na WrestleMania 21, quando derrotaria John Bradshaw Layfield e se tornaria o campeão da WWE em Los Angeles, Califórnia. No entanto, sua rivalidade com Chris Jericho naquele ano também marcaria um grande impulso. Embora a popularidade de Jericho tenha feito com que o apoio a Cena começasse a se dividir, obrigando Cena a se esforçar ainda mais. O ano de 2006, no qual ele teria que estar à altura de grandes desafios e grandes rivalidades. Com superestrelas do calibre de Edge, Triple H e Rob Van Dam, e em 2006 ainda existiam muitos fãs que se recusavam a apoiá-lo. O nativo de Wes Newberry era tão bom em seu personagem que o ano de 2007 iria reafirmar isso. Cena continuaria sendo o rosto da companhia e ainda o melhor lutador? Cena esteve lutando contra superestrelas assustadoras do calibre de Umaga e o próprio Grande Khali, tendo uma luta incrível com Shawn Michaels na WrestleMania 23. Mas todos esses anos incríveis chegariam ao fim de repente quando uma víbora começava a atacar de forma repentina.
O personagem de Randy Orton, justamente no ano de 2008, se tornaria o lutador mais malvado e sádico desde que havia chegado à WWE. Mas os elogios eram cada vez mais para Orton, já que ele não só ganharia o título da WWE, como também foi o principal em grandes lutas, com lutadores como Triple H, Jeff Hardy e Batista. O ano de 2009 seria o ano de Triple H, um dos melhores lutadores da história, que, embora tenha chegado ao topo da companhia muitas vezes, nunca foi o suficiente para poder se credenciar como o melhor do ano. O ano de 2009 chegaria à sua vez, e finalmente ele pôde se chamar de número 1. Ele seria o protagonista da luta principal da WrestleMania. 25 contra Randy Orton, ele o derrotaria e manteria seu título. Junto com Shawn Michaels, eles colocariam muitas vezes o legado liderado por Randy Orton em seu devido lugar. Em 2010, um herói do passado chegaria para colocar as coisas em ordem. Foi assim que John Cena voltaria ao topo da WWE, mostrando com lutas incríveis porque ainda podia ser o número 1. Cena passaria grande parte desse ano tentando derrotar o Nexus, e embora o grupo não tenha durado muito, Cena teve grandes lutas em eventos contra essa facção. No entanto, assim como aconteceu com Hogan, o público estava ficando cansado de Cena. Foi assim que eles precisavam de uma nova estrela liderando a WWE. E esse era CM Punk, que além de mostrar que era a voz dos sem voz, também trouxe de volta milhares de fãs ao redor do mundo que já não acompanhavam mais a WWE. Por causa da falta de histórias. Foi assim que ele também dominou o ano de 2012, onde o impulso de Punk crescia cada vez mais e mais. Tendo uma carreira incrível com o título por 434 dias, nem John Cena, nem Ryback, nem Chris Jericho conseguiram pará-lo. Todos caíam diante do campeão. Mas tudo isso duraria até o ano de 2013, quando naquele ano Daniel Bryan ascenderia a um nível estratosférico, com uma popularidade inegável e raramente vista na WWE. E é que nunca se tinha visto um movimento tão grande de pessoas se transformar em uma pressão tão intensa, para colocar seu lutador favorito em um evento principal. E embora tenha sido um ano difícil para ele, finalmente em 2014 ele conseguiu o tão sonhado lugar. Ele seria o responsável por protagonizar os principais eventos da WWE, embora tenha obtido êxito total na WrestleMania 30. A WWE não gostava nem um pouco do perfil de Bryan para ser campeão. Mas finalmente tiveram que ceder e fizeram com que Bryan derrotasse na mesma noite Triple H, separadamente, e Batista e Randy Orton juntos para alcançar o topo na companhia de Vince. Em 2015, Daniel Bryan seria obrigado a se aposentar temporariamente do wrestling, e outro lutador alcançaria a glória. Não há dúvida de que 2015 é o ano de Seth Rollins, mas poderia ter sido para qualquer membro do The Shield. Mas o público se encarregou de colocar o arquiteto no posto máximo da companhia, tendo um momento mais do que impactante quando saiu com o título da WWE na WrestleMania 31, infelizmente uma lesão o deixaria em espera para continuar. O ano seguinte estaria reservado para AJ Styles, que já havia passado por empresas como a Total Non-Stop Action e a New Japan Pro Wrestling. Durante muitos anos ele não tinha pisado na WWE e isso era uma dívida pendente tanto para ele quanto para o público. Vince McMahon ficaria tão impressionado com o fenomenal que lhe daria o título máximo da companhia. Pouco tempo depois de chegar, AJ Styles demonstraria que pertence aos níveis superiores da WWE, mas a tocha passaria para um homem que naqueles anos não era tão querido pelo público. Estamos falando de Roman Reigns, que em 2017 seria impulsionado de forma muito autoritária pela WWE. Algo que os fãs não gostaram muito, na verdade. Embora Roman Reigns estivesse melhorando cada vez mais, os fãs não queriam ver outro Hogan e Cena por anos e anos, e muito menos de uma forma imposta. No entanto, em 2017, Roman Reigns teria grandes lutas contra Samoa Joe, Braun Strowman e Brock Lesnar. A WWE, ao ver que não conseguia controlar as vaias para Roman Reigns, decidiu dar uma pausa em sua ascensão por um tempo. E em 2018 eles voltariam ao homem que sabiam que
poderia continuar levando a WWE para um caminho melhor? AJ Styles. AJ Styles retornaria ao topo da companhia e teve 12 meses incríveis, onde até mesmo formaria o clube com Luke Gallows e Carl Anderson. Então, com eles ao seu lado, Applebert Styles se propôs a elevar o card médio após ser campeão dos Estados Unidos, fazendo um desenvolvimento incrível de personagem naquele ano, enfrentando lutadores como Ricochet, Cedric Alexander e Humberto Carrillo. O ano de 2019 seria uma loucura, e a revolução feminina começaria a se destacar, com pequenos detalhes. Becky Lynch ocuparia o posto de melhor do ano, sem nenhuma dúvida, já que desde a metade do ano de 2018. O auge e a popularidade de Becky começaram a explodir de maneira inegável, chegando ao ponto de seus produtos serem os mais vendidos de toda a empresa, superando até mesmo lutadores como Roman Reigns, AJ Styles e Seth Rollins. Naquele ano, ela se tornaria campeã feminina em uma incrível luta tripla, na WrestleMania 35, fazendo parte do primeiro evento principal feminino na história da WrestleMania, onde derrotou Charlotte Flair e Ronda Rousey. Depois, ela defenderia com unhas e dentes seu título durante todo o resto do ano. Já em 2020 começaria uma nova década e as coisas começariam a melhorar, com Roman Reigns iniciando um novo personagem que entraria para a história devido à sua credibilidade e desenvolvimento. Embora a WWE quisesse forçá-lo como um babyface, não encontraram nada melhor do que colocar Roman Reigns como um heel daqueles. Acompanhado por Paul Heyman e fazendo promos realmente notáveis, seu personagem de chefe tribal o levaria mais tarde a ser o líder da linhagem e a cabeça da mesa, posteriormente recebendo boas críticas mesmo nos programas que foram afetados pela pandemia e que estavam sem público ao vivo. No ano de 2021, ele começaria a envolver mais diretamente os personagens de sua família e continuaria sobretudo com o título em suas mãos. Ele se fortaleceu o máximo que pôde e fez com que, finalmente, os fãs se interessassem por ele, sendo sem dúvida agora o melhor lutador daqueles anos, superando em lutas Daniel Bryan, o próprio Kevin Owens ou Brock Lesnar. Quando chegasse o ano de 2022, Roman Reigns reivindicaria seu lugar, derrotando Brock Lesnar na WrestleMania 38 para se tornar o novo campeão universal indiscutível. Não era apenas fortalecer a linhagem com sua família, mas também dar oportunidade para Sami Zayn para que a linhagem se tornasse ainda mais poderosa. E é que em todos os anos anteriores ele tinha sido o número 1, mas sua maior escolha chegaria no ano de 2023, onde de jeito nenhum o chefe tribal poderia ficar de fora. Ele continuava sendo o melhor lutador do ano, e nem Sami Zayn nem Cody Rhodes na WrestleMania 39 conseguiram destroná-lo para ficarem como os número 1. Muitos até pensaram que o campeão do NXT daquele ano, Braun Breaker, seria o encarregado, mas não, porque havia um lutador que precisava terminar sua história. Foi assim que o Cody Rhodes de 2024, após um aumento incrível de popularidade, começou a gerar toda a expectativa possível para poder derrotar Roman Reigns na WrestleMania 40. Ele fez isso em uma luta impactante e com um dos finais mais grandiosos de todos os tempos. A era de Cody Rhodes estava começando e Cody soube fazer lutas incríveis, de alto nível no ringue, derrotando lutadores como Logan Paul ou até mesmo AJ Styles. Se olharmos para o presente, é curioso sentir que um lutador das antigas está dominando completamente o ano de 2025 e está sendo indiscutivelmente o melhor do ano. John Cena voltou em 2024 para avisar que 2025 seria seu último ano na luta livre profissional. Ele faria uma turnê de despedida ao longo deste ano. No entanto, em fevereiro de 2025, surpreenderia o mundo ao se tornar um vilão como nunca vimos antes. Disse que ele acabaria matando a luta livre e, como se não bastasse, conquistaria o título da WWE na WrestleMania 41. Depois disso, vieram apenas grandes promos e lutas em que Cena roubou completamente a cena. A direção continuou apoiando ele indiscutivelmente, só que dessa vez John Cena disse que tanto faz para ele,